Muitas vezes, quando a gente está com fome, a pessoa com fome, ela faz coisas que naturalmente, normalmente, ela não faria. Cara, eu graças a Deus, eu nunca passei fome. Eu já fiquei com fome, né? Ficar com fome, a gente tem fome todo dia. Mas passar fome eu nunca passei. Sabe aquela fome de domingo, que você está esperando sair aquele almoço, aquele almoço de domingo que, sabe, é aquele negócio que, meu Deus do céu. Aí você está com fome e às vezes dá uma atrasada no almoço, aí você fica ali, cara. Você não aguenta nem levantar de tanta fome que você tem. Aí imagina você com essa fome aí durante 5, 6, 10 dias. Isso é passar fome. E quando uma pessoa passa fome, ela faz coisas que naturalmente ela não ia fazer. Sabe, eu sou de São Paulo e eu trabalho no centro da cidade. E é comum você ver as pessoas, de manhã, eu chegando no trabalho, as pessoas revirando o lixo para encontrar comida. E é comum você ver as pessoas encontrando comida no lixo e comendo. E aí você fala, cara, uma pessoa só faz isso porque ela está com muita fome. Porque não, naturalmente, cara, se eu estou com fome na rua, eu não vou mexer no lixo. Ou eu compro alguma coisa, paro para comer em algum lugar, ou eu espero chegar em casa. Agora, a pessoa chegar ao ponto de mexer no lixo e pegar uma comida estragada e comer. E sabe, às vezes a igreja, nós estamos na igreja com fome e muitas vezes nós estamos fazendo coisas que não deveríamos fazer. Porque nós estamos buscando saciar a nossa fome. Estamos buscando o alimento no lugar errado. E nesse dia eu quero te encorajar, você a analisar a sua própria vida. E olhar para onde você tem buscado o seu alimento. Sabe, o Afonso estava ministrando aqui há 2, 3 domingos, e ele falou uma coisa que impactou a minha vida. Ele falou assim, cara, a gente precisa trazer a adoração para o coração, porque se o coração não for saciado de adoração, ele vai buscar se saciar em outras coisas. E aí a gente fica buscando a satisfação em outras coisas. E a mesma coisa que Orfa, quando teve fome, ela voltou para Moabe. Ela voltou para o seu Deus, ela voltou para a sua casa. Ela foi buscar o alimento no lugar errado. E muitas vezes nós estamos caminhando na igreja, estamos dentro da igreja buscando alimento no lugar errado. E muitas vezes, talvez você não está entendendo, mas você está se alimentando de coisas que você deveria deixar de se alimentar. É só você começar a analisar a sua vida. É só você começar a analisar o seu dia a dia. Aquilo que você assiste na televisão, que você vê na internet, as coisas que você se envolve, aquilo te alimenta, aquilo te edifica. Quantos dias, além do culto de domingo, você passa sem ler a palavra de Deus? Porque se você não está se alimentando do céu, você está se alimentando da terra. E aí, a fome nos leva a fazer coisas que nós não deveríamos fazer. E a gente precisa tratar o nosso coração e mudar a nossa vida nesses dias. Sabe, Ruth, ela não se movia pelas circunstâncias. Ela se movia por um propósito. Porque as circunstâncias, elas totalmente contrárias. Você imagina naquela época uma mulher sem um marido? Era muito complicado. Por isso que Noemi falou assim, gente, vocês precisam voltar para a terra de vocês e para a casa da mãe de vocês, e vocês precisam casar de novo, porque comigo vocês não têm futuro. Noemi estava até sendo sensata. Ela estava ali olhando e preferindo o bem das duas noras. Mas Ruth, ela não se movia
pela circunstância, mas ela se movia dentro de um propósito. E a gente precisa começar a se mover com propósito na nossa vida. A gente precisa começar a ter uma vida com propósito. Porque tudo precisa ter um propósito. Sabe, se você começar a ler a Bíblia, estudar, você vai ver que a igreja, a comunidade, a igreja em si, ela tem um propósito de existir. Deus levanta os apóstolos, os presbíteros, os pastores, os evangelistas com um propósito. Não é um título, não é uma medalha, um troféu, é um propósito, é um encargo, porque aquilo tem um propósito da edificação do corpo de Cristo, para que todos nós pudéssemos chegar ao pleno conhecimento de Deus. Esse é o propósito dos ministérios na igreja. O casamento tem um propósito. Ter filhos tem um propósito. O seu trabalho, onde você trabalha, ele tem um propósito na sua vida. As pessoas que você se relaciona também têm um propósito. A família onde você está inserido, Deus te colocou lá porque tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. E a gente tem que parar de viver a vida de qualquer forma, não. E se mover por circunstâncias, nós temos que nos mover por propósito. E viver o propósito de Deus em todas as coisas que fazem parte da nossa vida. Porque não basta estar casado. Você tem que estar casado com um propósito. Você precisa trazer o propósito de Deus para o seu casamento. Não basta ter filhos. Você precisa trazer o propósito de Deus para a vida dos seus filhos. Por que você teve filhos? Os filhos não são um acidente, não, ele tem um propósito. Não basta ter um ministério na igreja. Porque um ministério sem propósito não te leva a lugar nenhum, não edifica nada, não edifica ninguém. Se você tem um ministério, você tem que saber o propósito daquele ministério, daquele chamado. E a gente precisa começar nesses dias a viver com propósito. A cada dia, eu acordo de manhã e eu preciso trazer um propósito para o meu dia. Cara, você não nasceu para ganhar dinheiro. Você nasceu para viver o propósito de Deus nesses dias. E Deus tem um propósito de Deus na sua vida. Você foi chamado para algo. Você não foi chamado para ganhar dinheiro. Apesar que o ganhar dinheiro também faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Mas não foi. Você não pode gastar a sua vida porque você precisa ganhar dinheiro. Porque você precisa pagar contas. Não, a gente precisa voltar para o propósito de Deus para a nossa vida. E se mover em cima dos propósitos, não das circunstâncias. Porque enquanto Orfa estava casada, estava tudo bem. Quando o marido dela morreu, ela voltou para Moabe. Então as circunstâncias fez ela se mover. E ela se moveu para o lugar errado. E a gente tem que se mover por propósito. E o propósito de Deus para a nossa vida é que nós nos relacionamos com Ele. Que a gente se relacione com Ele. Sabe? Ruth, quando ela decidiu ir com Noemi, ela se posicionou. Ela se posicionou. E sabe, se tem uma coisa que nós precisamos fazer hoje, é nos posicionarmos. A gente precisa se posicionar. Você precisa dizer para onde você quer ir. Você precisa dizer assim, não, eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Porque o propósito de Deus na vida de Ruth é que ela se casasse com Boaz. E a semente dentro dela gerasse a descendência de Cristo. Porque a partir dela, da linhagem dela veio Davi, e de Davi veio Jesus. E olha que Ruth era uma moabita.
ela era uma moabita, que era o inimigo de Israel. E isso é um sinal para nós. Isso é um sinal para nós. Que Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele está olhando o coração. Deus está olhando para o seu coração hoje. Para o seu coração. E por isso nós precisamos, você precisa se posicionar hoje. Como que você vai viver os seus dias? Nós precisamos tomar uma posição hoje. O mundo cobra de nós um posicionamento. Nós somos questionados todo dia. Todo dia vem um questionamento sobre nós. E aí, o que você vai falar sobre esse assunto? O que você vai falar sobre isso? E a gente precisa se posicionar. Como o Ruth falou assim, não, o seu Deus é o meu Deus. Onde você for, eu vou. O teu povo é o meu povo. É esse posicionamento que nós precisamos ter nesse dia. Nesses dias nós não podemos mais nos esconder. Nós precisamos nos levantar e falar, quem é o nosso Deus? Por isso eu queria que você orasse agora. Cara, você precisa se posicionar. Não adianta você fazer isso amanhã, você precisa fazer isso hoje. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos, levante as suas mãos, aí eu quero que você ore. Que você ore, que você pense. E você se posicione. A quem que você vai servir todos os dias da sua vida? A quem vai governar a sua vida? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos nos posicionar nessa noite. Que nós vamos viver. Senhor, eu estou falando de mim, eu quero viver a minha vida na sua presença. Eu quero viver a minha vida, Senhor. E eu quero cumprir o propósito do Senhor para a minha vida nesses dias, Pai. Em nome de Jesus, eu quero me posicionar aqui, Senhor. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que me tira do seu propósito. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que me leva para longe do seu propósito, Senhor. Eu quero dizer aqui, Pai, que eu não quero ir para Moab, eu quero ir para Judá. Eu não quero ser um moabita, eu quero ser um efrateu de Judá. Eu quero voltar à sua presença, eu quero estar contigo nesses dias. Custe o que custar na minha vida. Pague o preço que eu tenha que pagar, mas eu faço a minha opção de caminhar na sua presença. Eu quero me posicionar hoje, Senhor. Em nome de Jesus, nós como igrejas queremos nos posicionar. E tomar uma decisão, Senhor, nesses dias. Senhor, eu faço um compromisso de mudar os meus pensamentos, de mudar a forma como eu falo com as pessoas, de mudar, Senhor, a forma como eu vejo as coisas. Eu quero fazer um compromisso, Senhor, de trazer uma mudança para o meu interior, para o meu coração, Pai. Porque eu não quero mais ser influenciado pelo espírito de Moab, que está atuando nas igrejas, que está atuando nesse presente século. Eu não quero mais ser influenciado por eles, meu Pai. Eu quero me posicionar aqui, Senhor, porque eu quero viver uma vida na sua presença e no seu altar. Aleluias, aleluias, aleluia, Senhor. Choramassori andere manaias. Oriana lava soquieriana lava soriana lava manai. Aleluias.